Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a impulsividade no TDAH, né? Como é que a impulsividade se apresenta, se apresenta em todos os pacientes. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita e ativa o sininho das notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Vocês me perguntam com bastante frequência sobre a nomenclatura do TDAH, ainda algumas pessoas têm dúvidas em relação ao TDAH, se é TDA, enfim, essa questão de não ter o H, né, da impulsividade. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o TDAH, então é assim que é chamada, né, essa é a classificação, então não existe mais essa diferenciação se a pessoa é TDA, porque ela tem uma predominância dos sintomas de desatenção e não apresentam tantos sintomas da hiperatividade. Porque o que a gente já sabe hoje, que todos os pacientes, né, diagnosticados com TDAH, eles têm que apresentar sinais de hiperatividade e impulsividade, né? Então, tem outros vídeos aqui explicando, mas rapidamente, então tem os sinais próprios da desatenção, que é eu tenho dificuldade de iniciar e terminar uma tarefa, eu tenho uma dificuldade de organização, eu tenho uma dificuldade de me manter atento e focado numa tarefa específica, enfim, organização. Então eu tenho uma série de sinais ali relacionados à desatenção, mas eu também, né, a pessoa também precisa apresentar sinais relacionados à hiperatividade e impulsividade, que são aqueles sinais de fala excessiva, dificuldade de controle de impulsos. Então a pessoa vai ter uma dificuldade para se controlar em alguns momentos, vai falar e vai depois se arrepender, vai ficar muito agitada, né, agitação motor. No adulto, principalmente, a agitação é mental, ou seja, os pensamentos se sobrepõem. Então, tem uma série de sintomas aí importantes. Então, essa nomenclatura TDA já não existe mais, ela está desatualizada, porque a gente já entende que o paciente, ele pode apresentar mais sinais da desatenção, que a gente vai chamar de predominantemente desatento. Então, no diagnóstico vai ser: a pessoa sofre com TDAH predominantemente desatento, ou a pessoa sofre com TDAH predominantemente hiperativo impulsivo, tá? Ou se a pessoa apresenta um número importante de sintomas da desatenção e da hiperatividade e impulsividade, a gente vai então identificar que a pessoa tem TDAH do tipo combinado, tá? Então essa é a nova nomenclatura, não é tão nova assim, mas ainda bastante gente desconhece e é bastante importante, porque a gente tem que avaliar, quando fizer esse diagnóstico, tem que identificar sinais tanto da desatenção quanto da hiperatividade e impulsividade. Aí a gente pode ter uma diferença, só pode apresentar mais sinais de desatenção ou mais sinais da hiperatividade e impulsividade, e aí a gente vai fazer uma mudança no tipo, né? Então vai ter essa nomenclatura aí, que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que a gente pode identificar? Que talvez você, olhando, observando, convivendo com aquela pessoa, você não vai perceber tantos sinais de hiperatividade ou impulsividade, mas a gente, quando vai avaliar, a gente precisa identificar. Geralmente a gente vai identificar, e no adulto o que vai ser mais comum? A agitação mental. Então, as pessoas podem até não perceber, mas a pessoa sabe dizer que ela tem ali aqueles pensamentos que se sobrepõem uns aos outros, que não é ansiedade, né? Então precisa fazer essa diferenciação. Tem vídeo aqui no canal também explicando isso, que não é ansiedade, são os pensamentos que se sobrepõem, ou seja, eu tô pensando alguma coisa, eu tô conversando sobre um assunto, eu lembro de outro, que me leva a outro assunto, e assim por diante, e eu não finalizo nenhuma ideia, eu tenho uma dificuldade para organizar meus pensamentos, para diminuir essa agitação, né? Então vou ter dificuldade às vezes para dormir, vai ter uma série de dificuldades, aí um cansaço principalmente, porque tem um gasto enorme com toda essa energia aí mental, né? Porque eu penso e não paro de pensar o tempo todo. Ok? Então acho que deu para explicar aí. Se vocês tiverem dúvida, comenta aqui comigo, conversa aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like.